A casa estava mergulhada em um silêncio desconcertante, como se cada parede absorvesse os últimos ecos de alegria que um dia habitaram aquele lugar. Clara se movia lentamente entre os cômodos, seu olhar vago pousando em cada objeto que ainda guardava a lembrança de Ana. A boneca favorita da filha permanecia em sua poltrona, os cabelos de lã despenteados, como se estivesse esperando a criança que nunca voltaria para arrumá-la. O tapete colorido no chão parecia desbotado, apagado como as memórias que Clara tentava desesperadamente manter vivas. Fazia 3 anos desde o acidente. 3 anos desde que Ana havia partido, arrancada brutalmente de sua vida em um instante de descuido. Clara ainda ouvia o som do carro derrapando na estrada molhada. Ainda sentia o impacto que despedaçou sua realidade. Desde então, a vida parecia estagnada, como se o tempo tivesse parado no momento em que sua filha exalou o último suspiro. Ela havia se afastado de tudo e de todos, confinando-se naquela casa, incapaz de aceitar que o mundo continuava girando sem Ana. Sentada à mesa, Clara passava os dedos pelo contorno de uma fotografia antiga. Ana, sorrindo de orelha a orelha, segurando um balão colorido em um parque. A imagem era uma das poucas que Clara conseguia olhar sem sentir uma dor insuportável. Havia uma leveza naquele sorriso que a fazia lembrar de um tempo em que tudo era mais simples, mais feliz. Mas até mesmo essa lembrança começava a se desgastar. A culpa, como uma sombra constante, corroía cada pensamento. Se ao menos ela não tivesse permitido que Ana entrasse naquele carro, se tivesse sido mais cuidadosa. O peso dessas reflexões era sufocante, mas Clara as carregava diariamente. Era o preço que ela pagava por ter falhado como mãe. Naquela noite, sentada no sofá enquanto o vento frio soprava lá fora, Clara sentiu algo diferente. Um som, quase inaudível, mas ainda assim real. O riso suave de uma criança, vindo de algum lugar dentro da casa. O corpo de Clara se enrijeceu. O som ecoou de novo, mais claro dessa vez. Ela parou de respirar, os olhos se arregalando de incredulidade. Não podia ser. Ela estava ouvindo Ana. O riso continuava, suave, como se viesse de longe. Clara ficou imóvel, seus olhos arregalados encarando o corredor escuro que levava aos quartos. O coração começou a bater acelerado e uma parte de sua mente tentava racionalizar o que estava acontecendo. Era impossível. Ana estava morta. Ela sabia disso. Mas o som, aquele riso familiar, era tão real. A mesma risada que ecoava por sua cabeça nas noites de maior solidão, mas que nunca havia soado tão tangível. Lentamente, quase sem perceber, Clara se levantou do sofá. Seus pés descalços tocaram o chão frio e ela seguiu o som, o coração martelando no peito. Cada passo parecia mais pesado, cada movimento mais carregado de dúvida e medo. No fim do corredor, a porta do antigo quarto de Ana estava entreaberta. Clara hesitou por um momento, as mãos tremendo ao tocar a maçaneta. Empurrou-a com cuidado e entrou. O quarto estava como ela o deixara. As cortinas rosa claro balançavam levemente com a brisa que vinha da janela entreaberta. Brinquedos espalhados pelo chão, a cama com o lençol que Ana costumava puxar até o queixo antes de dormir. Nada havia mudado. No entanto, a atmosfera estava carregada com algo indescritível, uma presença invisível que fazia a pele de Clara se arrepiar. Ela deu um passo à frente, os olhos vasculhando o quarto em busca de uma resposta. "Ana?" Ela sussurrou, sentindo-se ridícula. Claro que não havia ninguém ali. Foi quando algo no canto da sala capturou sua atenção. Sobre a cômoda onde Clara havia guardado os brinquedos de Ana após sua morte, estava a boneca favorita da filha. Uma que Clara sabia que havia trancado no baú no sótão. A boneca a encarava, seus olhos de vidro vazios brilhando à luz fraca do abajur. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés.
Ela não podia ter colocado aquela boneca ali. Não. Mas antes que pudesse processar a visão perturbadora, algo ainda mais impossível aconteceu. Clara ouviu passos. Passos leves correndo pela casa, como os de uma criança brincando de esconde-esconde. O som vinha do corredor, afastando-se, desaparecendo na direção da sala de estar. A respiração de Clara ficou presa na garganta, seu corpo paralisado entre a descrença e o medo. Sem pensar, ela saiu correndo do quarto, os olhos buscando freneticamente a origem do som. Mas o que viu ao entrar na sala de estar congelou seu sangue. Lá, no meio da sala, uma sombra pequena e indistinta se movia, projetada na parede pelo brilho fraco da luz do abajur. Era o tamanho exato de uma criança. A sombra estava de costas para Clara, os ombros balançando como se risse silenciosamente. Clara cambaleou para trás, suas pernas tremendo, o coração batendo descontrolado. Ela abriu a boca para chamar o nome da filha, mas não conseguiu pronunciar uma única palavra. A sombra se virou lentamente na direção dela e o ar pareceu congelar. O sussurro doce, familiar e impossível preencheu a sala. Mamãe? Clara ficou paralisada, incapaz de se mover. O que quer que estivesse diante dela, seja um delírio, um sonho ou algo muito mais perturbador, soava e parecia tão real quanto os momentos que passou com Ana antes do acidente. O medo pulsava em sua mente, mas, ao mesmo tempo, havia um conforto profundo e primitivo no som daquela palavra. Mamãe. Era como se uma parte dela tivesse esperado por esse momento, desejado intensamente que Ana voltasse de algum modo, contra toda a lógica. A sombra desapareceu tão rápido quanto surgira, deixando Clara sozinha na sala, com o eco da voz de Ana ainda flutuando pelo ar. Tremendo, ela passou a mão pelos cabelos, tentando organizar seus pensamentos. Será que estava enlouquecendo? Talvez o luto estivesse finalmente a consumindo por completo, criando essas ilusões aterradoras. Ainda assim, havia algo tão palpável na experiência que Clara se viu resistindo à ideia de que era tudo fruto de sua mente perturbada. Nos dias seguintes, as aparições de Ana tornaram-se mais frequentes. Clara ouvia passos leves correndo pelos corredores, sentia um perfume familiar de flores que Ana costumava usar e, às vezes, ao virar-se de repente, podia jurar ver a silhueta da filha desaparecendo na esquina de um cômodo. Quanto mais o tempo passava, mais Clara sentia que Ana estava realmente ali, de alguma forma. Ela começou a conversar com a filha, hesitante no início, mas depois com mais segurança, como se estivesse reaprendendo a ser mãe. Ana, você está aqui? Sussurrava quando sentia a presença. E, em resposta, brinquedos que ela havia guardado voltavam a aparecer no quarto, e sussurros infantis pareciam preencher o ar à noite. Apesar do medo constante que essas aparições geravam, Clara também sentia uma espécie de alívio. Sua filha estava de volta, e isso, de algum modo, fazia todo o sofrimento parecer menos insuportável. No entanto, algo mudou. Em uma noite, enquanto Clara tentava dormir, ouviu a voz de Ana, mais clara do que nunca, chamando-a do corredor. Mas dessa vez havia um tom diferente, algo mais sombrio e urgente. Mamãe, venha brincar comigo, disse a voz, mas havia algo no pedido que fez o sangue de Clara gelar. A doçura usual havia desaparecido, dando lugar a uma exigência perturbadora. Clara levantou-se da cama, o medo retornando. Algo estava errado. Clara desceu as escadas com o coração acelerado. A voz de Ana parecia estar se afastando, ecoando de algum lugar no fundo da casa. O medo que havia sentido nos primeiros dias de aparições agora se transformava em uma sensação crescente de terror. Algo na voz da filha estava mudado. A doçura que antes a confortava havia dado lugar a um tom que soava errado. Estou aqui, mamãe. A voz de Ana soou próxima, como se estivesse logo ao lado, mas ao mesmo tempo distante,
como um sussurro que se esvaía no vento. Clara hesitou no corredor. Seus pés pareciam colados ao chão. À sua frente, a porta do quarto de Ana estava escancarada e o ar parecia mais frio ali. O instinto de mãe a impulsionava a entrar, mas algo dentro dela gritava para parar. Ela entrou. No quarto, a mesma boneca de antes estava sentada no meio da cama, os olhos de vidro refletindo a luz da lua que entrava pela janela. Clara deu um passo à frente, seu coração batendo descontroladamente. Sentia que algo a observava. De repente, a porta se fechou com um estrondo e a temperatura no quarto despencou. Então, ela ouviu: "Por que você me deixou sozinha, mamãe?" A voz não era mais de Ana. Era rouca, repleta de rancor, como se a própria morte tivesse distorcido sua pureza. Clara ofegou, seus olhos se arregalando. Lentamente, a figura de Ana começou a aparecer à sua frente, uma silhueta esguia, com o rosto parcialmente escondido pelas sombras. Mas havia algo errado com ela. O rosto da criança, que Clara sempre lembrava com tanto carinho, estava desfigurado, com cortes profundos e marcas que lembravam o acidente de carro. A visão era uma distorção terrível da memória de sua filha. "Por que você não me salvou?" A voz de Ana agora soava carregada de ódio, suas palavras perfurando o coração de Clara como facas afiadas. As lágrimas começaram a descer pelo rosto da mãe enquanto ela recuava, chocada demais para responder. Ela nunca tinha sentido uma culpa tão paralisante como naquele momento. Clara tentou falar, mas sua garganta estava seca. Eu sinto muito", zrênia ela, mas a figura à sua frente parecia crescer em intensidade e fúria. "Você me deixou morrer", Ana gritou, a voz agora ecoando em todo o quarto. Clara caiu de joelhos, dominada pela culpa. Só então percebeu a terrível verdade. Aquilo que falava com ela, que a atormentava, não era mais Ana. Era algo muito mais sombrio, algo que se alimentava de sua dor. Clara caiu de joelhos no chão frio do quarto, o terror e a culpa a consumindo por completo. A figura que assumia a forma de Ana agora parecia uma sombra distorcida, grotesca, alimentada pelo sofrimento de Clara. O quarto estava sufocante e a dor no peito de Clara era quase insuportável. Ela sabia que aquilo não era sua filha. Sabia que estava diante de algo muito mais antigo e maligno, uma força que se aproveitava de sua fragilidade emocional. "Eu sinto muito, Ana. Me perdoe", sussurrou ela, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. A entidade não respondeu, mas sua presença parecia crescer, sufocando o ar ao redor. Clara percebeu com um choque gélido que aquilo só acabaria se ela se libertasse do passado, de uma vez por todas. Em um ato desesperado, Clara se levantou, cambaleando até o sótão, onde guardava os pertences de Ana. Ela abriu o velho baú e tirou tudo de lá: as roupas, os brinquedos e, por último, a boneca. Carregando tudo para o quintal, Clara acendeu uma fogueira. Enquanto as chamas cresciam, ela jogou cada objeto no fogo, os olhos fixos nas chamas. Era como se estivesse queimando uma parte de si mesma, mas ela sabia que era a única maneira de se libertar daquela entidade. As chamas consumiram os objetos de Ana, e com elas, Clara sentiu o peso em seu peito começar a se dissipar. Por um breve momento, o silêncio da noite parecia trazer paz. Mas, enquanto se afastava da fogueira, ela ouviu algo. Um som distante, quase inaudível, que fez seu coração gelar novamente. O riso suave de uma criança. Clara parou, sentindo o ar congelar ao seu redor. Seria possível? Ana ainda estava ali.